Senhor presidente, senhores deputados, eu disse que falaria no horário do PT, porque quando esse debate iniciou aqui na Assembleia Legislativa, há 15 dias atrás, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, nós... Cadê a campainha? Deputado Romanelli, nós já havíamos dito... Por favor, pedimos ao plenário que, por gentileza, vamos sentar, por gentileza, vamos dar sequência, vamos respeitar o orador da tribuna. A senhora, por favor, se senta, senão, de fato, não é possível continuar. Vamos respeitar o direito do orador falar, por gentileza. Ao segurança também, por gentileza, deixa a pessoa, ela vai se acalmar e nós continuamos a sessão normalmente. Tadeu Venere, com a palavra. A palavra está assegurada ao orador Tadeu Venere. Quando nós iniciamos esse debate aqui, eu pedi para falar no lado do PT, porque o nosso partido, no primeiro dia, deputado Elton, já se manifestou contrário ao projeto de lei do governador Carlos Alberto, que prorroga por um ano o mandato dos atuais diretores. Por que nós nos manifestamos contrários? Porque nós entendemos que a partir do momento em que o processo foi deflagrado, a partir do momento em que as pessoas se organizaram para diretores e vice, a partir do momento em que nos 3 anos anteriores e no período eleitoral principalmente, em nenhum momento esse debate veio à tona, é absolutamente inconstitucional que nós façamos uma alteração no processo quando todo ele já está sendo cumprido. Falei isso, deputado Romanelli, na CCJ, e novamente faço aqui o mesmo exemplo. O mesmo exemplo. Suponhamos que as eleições de 2014 para deputados estaduais, senadores, governadores, deputados federais e presidente da República, que foram realizados no seu primeiro turno, no dia 5 de outubro, tivesse, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, em setembro, no dia 10 de setembro, portanto, 25 dias, como foi o caso aqui, uma determinação de prorrogação do mandato da presidente Dilma, dos atuais governadores, dos senadores, dos deputados federais, dos deputados estaduais, e a eleição fosse prorrogada por mais um ano. Ora, nós não temos dúvida do que aconteceria se porventura isso, que seria uma sandice, seria uma maluquice, seria um golpe, que isso acontecesse, sem que isso tire o mérito dos atuais detentores dos cargos, porque não é absolutamente motivo para que retire o mérito dos atuais diretores, como não seria para retirar dos atuais governadores, presidente da República, senadores e deputados, mas criando uma situação onde o casuísmo daria lugar à escolha legítima, que é uma prerrogativa da comunidade escolar e é uma prerrogativa também dos eleitores. Ninguém aceitaria. E aí a pergunta é, o que leva o governador a fazer uma ação desta, que sem dúvida nenhuma lhe trará um grande desgaste, e já falei aqui da outra vez, lhe trará um grande desgaste e lhe imporá, ainda que não queira, um rótulo que nós entendemos que é absolutamente fora de qualquer contexto, o casuísmo. Isso, volto a dizer, os senhores que são diretores, as senhoras que são diretoras e que estão a favor do projeto, é legítimo que estejam. É legítimo que estejam, estão convencidos disso. E nós respeitamos. Assim como entendemos que é legítimo aqueles que queiram participar se indisporem contra essa medida, porque já haviam entendido que no dia 26 haverá uma eleição que poderá fazer com que sejam eleitos novos diretores
ou sejam mantidos aqueles que por direito possam concorrer à eleição, os atuais. O que não dá é para que nós, por conta única e exclusivamente da vontade do governador, nós votemos um projeto aqui e concordemos com o adiamento de 1 ano sob o argumento que é preciso qualificar os senhores diretores. Ora, todos os diretores estão aqui, e eu falei com inúmeros diretores, inclusive que são meus amigos e que estão no seu 3º mandato, e todos eles são qualificados. Eu não tenho dúvida que os senhores são qualificados, até porque se não o fossem, não teriam sido eleitos. Tem qualificação, ninguém coloca em dúvida isso. Não entendo, deputado Enio, como um argumento sólido dizer que estes atuais diretores cometeram as maiores barbaridades das suas escolas, por isso nós não podemos fazer com que os novos cometam os mesmos erros. Porque se assim fosse, primeiro nós responsabilizaríamos os diretores, o que seria óbvio. E os senhores sabem, as senhoras sabem também, que se cometerem qualquer tipo de erro, voluntário ou não, o Tribunal de Contas irá responsabilizá-los, é óbvio. Então o argumento da qualificação, de 1 ano para qualificar, não se sustenta. Não se sustenta. Não é crível, não é razoável que nós pensemos que vamos esperar 1 ano para fazer as eleições, para que as pessoas que hoje postulam o mandato para o próximo período se qualifiquem. Não é aceitável esse argumento. Então, qual é o argumento real? Qual é o pano de fundo desse debate? Alguns deputados, e o deputado Trazic aqui bem lembrou, alguns deputados aventaram a possibilidade de nós termos hoje uma partidarização nas escolas e no período eleitoral isso não é conveniente, por isso far-se-ia um processo onde não haveria coincidência dos mandatos ou das eleições para os mandatos eletivos parlamentares com os diretores. Tudo bem, mas vamos fazer uma conta. Se prorroga por 1 ano e a eleição nova é por mais 3, quando que será a próxima eleição? 2018. E a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, 2018 tem eleições para deputado federal, deputado estadual, governador e presidente da República. Então, o argumento de que houve um processo nas escolas de partidarização não se sustenta, ainda que nós julguemos que é, obviamente, absolutamente legítimo, que como cidadãos, antes de qualquer coisa, o diretor, antes de ser diretor, a diretora, antes de ser diretora, é uma cidadã, é um cidadão, e tem todo o direito de expressar a sua opção partidária ou política, e não pode ser tolhido por isso. Para aqueles que não gostam disso, ficou um regime lá em 64 até 84, que felizmente nós derrotamos. Esse regime foi derrotado. Se não é para coincidir eleições, e elas vão coincidir, se o argumento da qualificação não se sustenta, que isso pode ser feito, e os senhores que são diretores, volto a dizer, os senhores que são diretores e diretoras, muitos entraram e tiveram que fazer milagre dentro da escola para se qualificar nesse período. Vocês sabem disso. Vocês sabem que tiveram que fazer. Muitas vezes, inclusive, desamparados pela Secretaria de Educação, que preferia pedir os 3 orçamentos do que dizer uma forma de fazer as coisas corretamente. Muitos dos diretores nos procuraram dizendo que não entendiam por que aqueles 3 orçamentos para comprar uma fechadura. Para isso não precisa qualificar diretor, porque isso vocês sabem fazer. Então qual é o motivo real? Qual é o motivo real? É para ter mais 3 anos? Falei inclusive isso para o líder do governo, que encontrasse um meio termo, deputado Matraiano. Conversamos com o senhor, na sequência a PP também fez. Não sei se é possível. Que encontrasse um meio termo, que fosse possível sim os atuais diretores concorrerem novamente, que fosse possível a eleição ser feita, mas que se preserve o processo da eleição. A APP tentou negociações também. Os senhores que têm mandato também tentaram isso, porque também não é confortável para os senhores. Não é confortável para as senhoras.
não é confortável para ninguém. Eu acho que nós não queremos aqui fazer uma guerra de torcidas. Nós queremos cumprir a lei. E a lei diz que dia 26 tem que ter eleições. É isso. Nós não queremos aqui, senhor presidente, fazer com que a comunidade escolar, por este ou por aquele motivo, seja levada a uma guerra de gincana dentro da escola. Não é isso. Não é isso. Nós não vamos convencer absolutamente ninguém aqui. Discurso pode convencer, mas não muda voto. A gente sabe disso. Discurso muda opinião, mas não muda voto. O voto já foi definido antes de nós virmos para cá, inclusive. Agora, nós não vamos deixar de registrar a nossa opinião que o que está se fazendo, caso essa lei seja modificada, é um golpe que o governador Carlos Alberto está dando na comunidade escolar. Obrigado, senhor presidente.